Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs do nosso emissário de Jesus. Nós então estamos começando, retomando na verdade, o trabalho de palestras públicas, o trabalho de apresentações públicas, de desenvolvimento da doutrina espírita, seja o Livro dos Espíritos, seja o Evangelho. Então aqui nós nos propusemos a fazer esse trabalho, contando aí com a participação de todos, aqueles que já frequentavam a casa, alguns convidados, tá? E para iniciar então esse trabalho virtual, a direção, juntamente conosco, escolhemos um tema lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Escolhemos o tema no capítulo 5, que fala dos bem-aventurados, os aflitos, das bem-aventuranças, das aflições, como a gente costuma dizer. Mas é o capítulo 5 que vem falar das aflições. Aí tem um ponto lá, o ponto número 19, estou sem óculos, deixa eu ver aqui. O ponto número 19, que é o mal e o remédio. Tá? Eu vou mostrar aqui para a pessoa poder visualizar bem. É o ponto 19, o mal e o remédio. Ok? Esse ponto nós escolhemos assim para dar início por conta da situação que a gente está vivendo, nessa situação de pandemia, de isolamento social. A gente está retraído, Os trabalhos nas casas sofreram uma solução aí de continuidade. E aos pouquinhos vamos encontrando meios para poder continuar realizando os nossos trabalhos. Mas com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, isso vai passar, pois tudo passa, tá? Então vamos começar hoje esse tema, o mal e o remédio, inicialmente falando do título, o mal e o remédio. Então os espíritos que já nos falaram nesse capítulo da justiça das aflições, das causas atuais das aflições, das causas anteriores, agora eles vêm nos falar, também depois de outros pontos como suicídio e loucura, bem e mal sofrer, esquecimento do passado, motivos de resignação, são vários pontos, esse capítulo é muito grande, mas que fala pra gente das aflições, o porquê das aflições, o porquê de Jesus lá no Sermão da Montanha nos falar aquela bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E isso está em 3 evangelhos da Boa Nova, ok? Mas esse ponto então, ele fala do mal e o remédio. E quando a gente pensa em mal e pensa em remédio, a gente já vê que um é a causa e o outro é a solução, Não é o efeito, mas é a solução daquela causa. O mal e o remédio. Porque quando estamos na aflição, quando estamos sentindo a dor, que a dor visita as nossas casas, a nossa família, a nossa vida, a gente começa então a procurar uma solução para esse mal, para essa aflição. A gente se esforça da forma como a gente pode para tentar mitigar, para tentar diminuir, para tentar superar esse mal, essa aflição, essa dor e afastar de nós o sofrimento. Não é verdade? Não é assim que a gente encara, Mas o mal e o remédio, esses temas, esses subcapítulos, esses itens, eles são colocados milimetricamente de acordo com a necessidade que nós temos de ir despertando o nosso interesse no estudo, Então eles falam, veja só, falam de justiça das aflições. Por que as aflições acontecem? Será que é justo? Causas atuais, anteriores.
e vem falando esquecimento do passado, etc., motivos de resignação, e agora eles entram no mal e o remédio. É uma mensagem, é uma mensagem de Santo Agostinho, tá? Que foi trazida até nós na cidade de Paris, por intermédio dos médios que trabalhavam com o codificador, no ano de 1863, ok? Então, Santo Agostinho, que tem uma participação muito efetiva ao longo de todas as obras da codificação, São Luís, Santo Agostinho, Espírito de Verdade, Espírito Protetor e muitos outros, né? Muitos outros com histórias muito interessantes, né? Mas isso já é um outro capítulo. Mas é um momento então que a gente vai pensar na interface saúde e espírito, para a gente pensar nisso, nessa interface saúde e espírito. Por quê? Quando a gente pensa em saúde, a gente pensa em quê? Como falamos em outra apresentação virtual, a gente se socorre aqui do conceito da Organização Mundial da Saúde, que ela diz que saúde é o bem-estar biopsicossocial do ser humano. Bem-estar biopsicossocial do ser humano. Então, nos remete a saúde a um bem-estar. E a falta da saúde nos remete a um mal-estar. Mas isso, vejamos bem, a gente olhando pela ótica apenas material, né? Que bem-estar é saúde, saúde é bem-estar, né? Muito bem. Mas pela ótica do espírito, né? Se a gente olhar essa questão da saúde pela ótica espiritual, nós temos que entender e abrir a nossa visão, ampliar o nosso entendimento para a seguinte situação. Será que toda vez que a ausência de saúde na minha vida significa realmente um mal-estar do ponto de vida espiritual, ponto de vista espiritual, será? Porque muitas vezes, queridos irmãos e irmãs, quando a dor, o sofrimento, a doença, os males, as aflições entram pela porta da nossa casa, nem sempre, do ponto de vista espiritual, elas significam um mal-estar, uma doença, uma coisa ruim, né? Algo ruim. Porque muitas vezes isso acontece exatamente para colocar em prática o processo pedagógico de Deus na nossa vida. E muitas vezes uma doença ou um mal que ocorre conosco, às vezes é a nossa cura, né? Então, quando a gente fala em doença, pensa na cura. Cura é saúde, então estamos com saúde. Mas do ponto de vista espiritual, nem sempre a cura material vai nos trazer a cura espiritual. E, por outro lado, muitas vezes a doença material é justamente o processo de cura da nossa alma. Mas isso não significa dizer que nós temos que gostar então de estar doente, gostar de sofrimento. Não significa isso. Significa que nós precisamos desenvolver em nós esse entendimento, de forma que a gente compreenda que quando as aflições acontecem, a exemplo do que está ocorrendo hoje com o mundo, com esse vírus que colocou todo o planeta Terra para dentro de casa, muitas vezes isso significa exatamente
a retração necessária da alma encarnada para a sua reflexão e para o aproveitamento das lições pedagógicas em sua vida que isso pode trazer. Tudo é uma questão de você ampliar a sua visão. A visão, não a visão material dos seus olhos, mas a sua visão do seu coração, do seu espírito, da sua alma, para compreender a necessidade e a razão das coisas estarem acontecendo na sua vida. Ok? Então, meus queridos irmãos, nessa interface saúde e espírito, para a gente dar início aqui a esse tema de hoje, nós temos que ter em mente isso, que nem sempre o mal, do ponto de vista material, é o mal do ponto de vista espiritual, né? Aí o Santo Agostinho, ele começa nos fazendo algumas perguntas nesse texto, tá? Mas isso nós vamos falar no próximo vídeo, tá? De 10 a 11 minutos, no segundo vídeo de hoje, do nosso estudo de hoje, tá bom? Então, daqui a pouco a gente conversa no próximo vídeo.